Falando em casar, vocês casaram agora, recente, né? Recente. Estamos ainda, as pessoas falam que a gente ainda está em lua de mel, né? A gente casou em dezembro. A gente também, né? 12 anos. Vai fazer 12 anos mês Lua que de vem. mel. Exatamente. É uma eterna lua de mel. O mel vai dando uma engrossada, mas é lua de mel, não deixa de ser lua de mel. Que legal. Mas a gente casou dia 9 de dezembro. 9 de dezembro. De 2022. Tem 9 meses super agora, novo. exatamente. 9 meses. Que legal. Então, novinhos ainda, é muito bom casar, não é? Exato. É maravilhoso. Bem, A muito gente bom. tá feliz, Super feliz. feliz com tudo que Deus fez também, É, assim, exato. na nossa história. Muito testemunho. Vocês se conheceram ontem? Na verdade, antes de vocês se conheceram, vocês já são crentes desde berço ou se converteram recente? Como que é a história de vocês? Vai, você primeiro. Eu primeiro? Bom, As histórias são, são bem longas. diferentes as histórias. Mas eu nasci na igreja, a minha mãe é evangélica desde sempre, assim, desde que eu nasci. Então eu cresci com ela na igreja, assistindo aos cultos de domingo e tudo mais, lá em Brasília, eu sou de Brasília. Mas assim, eu falo que eu fui ter a revelação mesmo de Jesus como o Senhor da minha vida, do Espírito Santo, agora final de 2019. Nossa, bem agora. É bem agora, final de 2019. Eu cresci na igreja, mas os meus amigos eram todos do mundo. Então, eu não tinha nenhuma raiz na igreja. Eu não tinha entendimento de servir na igreja. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu conhecia a história da Bíblia. Tinha temor, mas não... Eu tinha, exato. Eu cresci com os princípios e tudo, mas os meus amigos todos eram do mundo. Então, eu cresci vivendo no mundo, indo aos cultos. E aí, enfim, vivi minha vida, me tornei modelo, fui atriz. E aí, meu último... É atriz, Eu mas... sou atriz, é que eu não estou atuando, assim. Eu não tenho uma palavra de Deus para esse momento, para estar atuando. Então, eu voltaria só se eu tivesse uma palavra de Deus. Mas aí, final de 2019, que foi quando eu fiz a minha última novela, que minha vida caiu, assim, de cabeça para baixo. Que eu falei, cara, eu não vou conseguir lidar com essa situação aqui se não for Deus. Eu sabia que, por mim, era impossível. Mas o que Impossível. aconteceu? O que virou de cabeça para baixo? Vou falar por cima, só porque, enfim. Eu fui casada antes. E aí eu tenho até o meu filho hoje com 6 anos. Ele na época, ele estava com 2 anos de idade. Quando a gente se conheceu, ele tinha 3, né? Ele tinha acabado de fazer 3. Ele estava com 2 anos de idade. E, enfim, me separei. E nessa época que eu me separei, foi tudo muito difícil, assim. A minha vida mesmo virou de cabeça para baixo. E eu falei, Deus, eu não vou conseguir lidar com essa situação. Eu não consigo ir para frente sozinha. Eu sei que eu não vou conseguir sozinha. E como eu já tinha um conhecimento de Deus, aos longos dos anos, assim, quando a situação apertava, eu ia para a igreja, eu orava. Mas você chegou a ficar um tempo afastada mesmo, sem nem ir de domingo? Fiquei, Ou teve esse tempo? Fiquei. Quando eu estava tudo bem, assim, eu estava vivendo a minha vida, sabe assim? Quando o negócio apertava, que eu ia para a igreja. Assim, é horrível falar isso, mas é a verdade, é horrível. E eu sei que muita gente vive isso hoje, né? Porque a falta realmente da revelação do senhorio do Senhor. Muita gente aceita o Senhor como seu Salvador, mas não tem a revelação ali do senhorio do Senhor na sua vida, né? A revelação do Espírito Santo. Eu falo por mim, porque eu não entendia a pessoa do Espírito Santo até então. Que ele era, de fato, uma pessoa. Que eu, pessoalmente, poderia ter um relacionamento pessoal, que ele poderia falar comigo, sabe assim? Para mim, era com profeta, com pastores, com pessoas muito... Eu ainda não tinha esse entendimento. Cara, Deus, a pessoa do Senhor, pode falar pessoalmente comigo. Eu não tinha esse entendimento ainda. Nunca tinha experimentado nada parecido, assim. Então, enfim, falta de maturidade, de muitas coisas, assim mesmo. E aí, quando o negócio apertou mesmo, que eu falei, cara, eu não consigo seguir... Se não for Deus aqui nessa situação, eu não consigo. E aí, eu dei 50 passos para trás. Eu lembrei do versículo que fala que em certas situações, com certos espíritos, enfim, é só jejum e oração. Eu nunca tinha jejuado na minha vida. Nunca. Falei, cara, eu preciso jejuar. Preciso começar a jejuar. E aí eu entrei num momento de jejum e oração assim muito intenso. Eu não falava com mais ninguém, eu não queria falar com mais ninguém, porque eu sabia que ninguém ia entender a minha situação. Falei, cara, eu não quero falar com ninguém, eu quero falar com alguém que conhece a verdade que eu conheço. Quero falar com alguém que vai entender o que eu estou passando, alguém que tem algo realmente para me acrescentar. E aí eu meio que me isolei do mundo, assim, meio de dezembro, já final de 2019. Até porque estava na pandemia também, né? Depois entrou a depois pandemia, entrou a então me pandemia. ajudou a estar bem mais isolada, assim, porque estava todo mundo dentro de casa já. Então, eu entrei num processo de jejum, oração, eu, Deus e meu filho na minha casa. E aí, já final de fevereiro, acho, né, depois do Descende, logo depois do Descende, que foi a pandemia,
Aí já continuei, mas foi um período de guerra mesmo, assim, jejum, oração, de buscar conhecer quem Deus é, de buscar ouvir a voz de Deus. E eu comecei a assistir umas lives do Teófilo, foi até então que eu conheci a Zion, Dunamis, nunca tinha ouvido falar. Você era de São Paulo mesmo? Eu sou de Brasília. Mas você estava aqui? Eu estava aqui já, eu vim para cá com 20 anos, mais ou menos. Isso foi em 2010. 2010? Eu sempre me perco, mas em 2010. E desde então estava aqui, porque daí eu fui modelo, estava trabalhando em São Paulo, depois transicionei para atriz, continuei. Você veio para trabalhar ou para viver? Tipo assim, eu vou lá tentar. Vim para trabalhar, mas desde os meus 15 anos eu falava para minha mãe: mãe, eu vou morar em São Paulo. Não vou morar em Brasília. Eu não sabia nem o que eu ia fazer aqui ainda, mas eu tinha certeza que eu ia morar em São Paulo. Então, quando chegou ali na minha época de faculdade, de universidade, de prestar vestibular, eu ainda não fazia a menor ideia do que eu ia fazer da minha vida. Eu olhava lá todas as opções e falei, cara, eu não quero nada, nada. Tipo, não conseguia me imaginar fazendo isso pro resto da vida. Até que eu recebi um convite para ir numa agência lá em Brasília de modelo, nunca tinha pensado nisso. E eu falei, por que não, né? Fui lá conhecer, fui com a minha mãe e tudo. E aí, num dos eventos dessa agência, conheci o dono de uma agência aqui de São Paulo. E eu não pensei nem duas vezes. Eu falei, mãe, é isso, é a minha chance. Sabia que é uma agência séria, obviamente, né? Não façam isso na sua casa, se você não souber o precedente, a procedência da agência, das pessoas e tudo mais. Mas bati aqui na porta da agência. Falei, cheguei, eu quero ficar, vou ficar aqui. Um mês estava no Japão. A mãe quase morrendo. A minha mãe quase morreu, mas minha mãe conta que quando eu nasci, ela foi ter minha irmã 4 anos depois. E ela conta que ela decidiu ter a minha irmã porque ela sabia que se ela não tivesse outra filha, ela ia ficar sozinha. Caramba! Porque ela já sabia que eu não ia ficar em casa, que eu Mas ia... no fim as duas vieram para São Paulo. As duas vieram para São Paulo. Aí ela veio para São Paulo. Paulo. Aí minha mãe veio também. Enfim, mas desde novinha ela já viu isso em mim, assim, sabe? Do mundo, assim, né? Mas, o que eu tava falando, gente? Eu até me perdi agora. Sua história, seu testemunho, sua conversão. Não, aí você veio bater na agência aqui. Bati na agência aqui, falei, vim pra ficar um mês. Fui pro Japão para trabalhar como modelo, aí fiquei 1 ano fora. Enfim, fiquei Você teve uma carreira mesmo. Tive uma carreira. Uma carreira. Eu fui para 8 países trabalhando como modelo internacional, comercial, né? Porque eu não tenho altura para desfilar. Precisa ser mais alta. Mas sempre comercial. Fiquei em 8 países lá fora, um tempo, trabalhando em cada um. E trabalhei uns 3 anos aqui em São Paulo também, até que eu entendi, que eu falei, cara, não é só isso, precisa ter algo mais. Tipo, eu não conseguia me imaginar só sendo modelo o resto da minha vida. Só que nunca tinha passado na minha cabeça ser atriz. Gostava de ver filme, sempre gostei de ver novela, gostava de ficar imitando, assim, mais nova, né? Ficava em casa imitando. Mas nunca passou na minha cabeça que isso poderia ser uma profissão. Nunca fez, tipo, na escola, participar da pecinha lá? Nunca. Inclusive, eu morria de vergonha. Nunca achei que isso seria para mim, assim. E aí, recebi, num desses anos aí sendo modelo, recebi um convite para fazer o teste para Malhação. Porque a minha agência já tinha contato com os produtores de elenco e tudo mais. Recebi o convite para fazer Malhação. Eu falei, vou fazer. Não. Um tempo antes, eu tinha feito um workshop de um final de semana de TV e cinema. E nesse workshop, eu entendi que era isso que eu queria pro resto da minha vida. Falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu preciso estudar esse negócio. É isso, encontrei. Aí, eu acho que umas 2 semanas depois, 1 mês depois, foi bem curto, assim, um período de tempo. Eu recebi o convite para fazer o teste. Que daí eu entrei no processo muito doido também, porque eu nunca tinha estudado teatro, né? E aí, passei lá, foram várias etapas de teste, passei as etapas de cada uma das etapas, cheguei no final, o diretor da Malhação olhou para mim, ele sentado assim na minha frente, ele olhou para mim e falou, olha, eu não sei porquê, mas eu vejo alguma coisa em você e eu sei que você vai conseguir. Aí eu, tipo, Deus, que é isso? E era pra protagonista da Malhação na época. Então era tipo... Que legal. Cara, eu falei, Deus, esse negócio uma pessoa aqui, que nunca atuou. Não consigo entender. Vai virar protagonista. Não faz sentido. E pra mim não fazia sentido. Eu sabia que não era por mim. Era Deus, assim. Eu não consigo não dizer que não foi Deus na minha vida naquele momento. Me colocando lá dentro, sabe? Enfim, aí corri atrás do tempo perdido, estudei, foram 6 meses de preparação já da Malhação mesmo, mas eu tive que correr atrás mesmo, estudar e tudo mais, fui bem intencional nisso. E Malhação mesmo é uma escola, né? Aprendi também durante muito do que, assim, dos anos, das coisas que eu aprendi foram na Malhação. A maioria dos
dos atores, eles passam pela Malhação e depois vão para uma novela das 9, né? Que foi o que aconteceu comigo. Malhação é, de fato, uma preparação mesmo, né? Deve ser tipo a base do futebol, né? Tipo isso. Jogador. Tá jogando, vai passando, sub-16, sub-15 e vai indo. Malhação, novela das 7 primeiro. Não, mas eu fui pra novela das 9. E eu lembro que eu tinha até feito uma oração e falava, Deus, Os o meu passos alvo largos, era a novela né? das 9. Os passos, E aí eu fiz um teste, logo depois da Malhação, me convidaram para fazer um teste para Lei do Amor. Fiz o teste para Lei do Amor, que foi até quando eu engravidei do Júlio, em 2017. Foi no meio da novela. E, enfim, aí fiz a novela, Lei do Amor, foi muito legal também, foi bem desafiador. E aí engravidei do Júlio, saí bem no finalzinho da novela, tive que sair. Vim morar em São Paulo de volta, porque até então estava morando no Rio, fiquei uns 3 anos nesse meio tempo morando no Rio. Voltei a morar em São Paulo de volta. E aí, final de 2019, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava vivendo completamente fora dos princípios, das verdades. Sabia que estava fora, mas... Enfim, sabia, mas tinha algo dentro de mim que era, tipo, aquela teimosia de, tipo, eu vou dar conta desse negócio aqui, sabe assim? Enfim. Aí, final de 2019, eu falei, Deus, não consigo. Aí, entrei nesse processo todo com o Senhor, desses 7 meses aí ao todo, de jejum, oração, de buscar um relacionamento mesmo de intimidade, de conhecer mais de Deus, de ouvir a voz de Deus. E aí, nesse meio tempo, comecei a assistir as lives do Theo da pandemia, que foi o Zap 21, que foi quando eu conheci o Theo e o Dunamis e a Zion. Conheci o Léo também. Aí que entra a nossa história. Aí você veio ajudar a vida dela, exato, você entendi. Discipular. Brincadeira. Discipular sábado à noite, o que você vai fazer? Vamos ler a palavra. Mas o Léo se tornou a única pessoa que eu conversava sobre tudo que eu estava passando. Porque eu não tinha uma pessoa que eu conhecia que era cristão. Não tinha. Eu até falava para Deus, assim, porque eu entrei nesse processo e eu fiquei vários meses muito sozinha. Porque era, de fato, só eu, Deus e meu filho dentro de casa. E eu orando e jejuando e buscando entender tudo que estava acontecendo e uma intervenção do Senhor na situação. E chegou uns meses depois, eu falei, Deus, eu preciso de pessoas do Senhor. Tipo, o Senhor é quem me satisfaz, eu não preciso de fato, assim, se eu não tiver mais ninguém, eu não preciso de mais ninguém, mas eu gostaria de ter pessoas que te conhecem, pessoas que entendem o que eu estou passando, que entendem aquilo que eu acredito, sabe? Para até poder compartilhar o que eu estou vivendo. E foi muito doido, assim, que depois dessa oração o Senhor começou a trazer as pessoas da Zion e do Dunamis. E eu até então estava sem igreja, não fazia parte de igreja nenhuma, não tinha pastores. Você teve esse reencontro sozinha? Sozinha. Jejuando. Eu tenho plena convicção de que foi quando eu comecei a jejuar e a ser intencional nesse processo que eu comecei a ter o encontro com o Espírito Santo, assim mesmo, Caramba. dentro do meu quarto. E aí eu aprendi, foi quando eu comecei a discernir a voz de Deus. Foi sozinha mesmo, ouvindo as pregações do Theo, que tem a escola, eu fiz a escola Dunamis, e na escola Dunamis tem todo um passo a passo, né, que eles ensinam. Fez Greenhouse, fez escola Dunamis, Zerou. Zerei o Dunamis. E aí foi sozinha mesmo, eu com o passo a passo que as pessoas estavam ensinando e com o meu relacionamento ali com Deus no meu quarto. Mas foi isso. E aí eu conheci o Léo. É que daí vieram as lives do Zap 21, que o Theo fazia. Ele fez 21 dias de live, direto. Isso na pandemia. E ele fala do sobrenatural no natural. Exato. Que foi eu que eu falei, meu Deus, é isso que falta na minha vida. Porque até então, eu nunca tinha ouvido alguém falar do sobrenatural naturalmente, assim, da forma que o Teófilo estava trazendo ali nas lives. Eu cresci em igreja mais tradicional, então nunca tinha ouvido falar dessa forma, né? E aí o Teófilo na live começa, não, porque o sobrenatural, o natural, e a gente tem que viver sobrenaturalmente, mas de uma forma natural, e pregando o evangelho, e orando por cura, e dando palavras de conhecimento de não sei o quê. E eu, meu Deus, é isso que falta na minha vida, era isso que faltava. E aí que eu comecei a assistir todas as lives, aí que eu fui fazer a escola Dunamis, porque eu falei, eu preciso entender esse negócio aqui, eu preciso ir mais profundo nisso. E aí depois dos 21 dias de lives do Theo, entrou as lives do Eri, que foi quando ele apareceu no final da live. Aí eu olhei, assim, ele entrou, assim... Ele entrou no final da live para dar palavras de conhecimento. E de verdade, assim, eu nunca tinha sentido o que eu senti quando ele entrou. Porque eu não conhecia ele. Eu não sabia o nome dele. Eu não sabia quantos anos ele tinha. Eu não sabia quantos anos ele tinha. Eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Ele poderia ter, sei lá, 20 anos. Eu já tinha 29. Ia ser uma diferença grande, né? Então, enfim, ele entrou na live... E agora eu já posso contar, porque a gente... Já emenda direto. Mas nisso, antes da gente partir, isso... E a profissão?
Ah, a profissão. Boa, a profissão. Quando eu me converti ali de verdade, que eu comecei a jejuar e eu tive toda essa revelação de tudo mais, eu falei, Deus, não consigo continuar. Não, O mas aí o também- bastidor é difícil? Realmente? Igual a gente... Porque tem um monte de... Né, que a gente ouve falar. Assim, como em qualquer área da sociedade, assim, a gente precisa se posicionar com as verdades da Bíblia. A gente precisa, de fato, ser embaixador do reino nas áreas da sociedade, né? Qualquer área da sociedade que você for, mercado de trabalho fora, você vai ter um desafio de se posicionar ali, né? Se você não for enraizado, de fato, você não vai conseguir se posicionar. Vai ter um certo temor ali, um medo de homens, de você falar e pregar. E até então, eu não tinha ainda tido a revelação do Senhor. Eu não vivia, de fato, o evangelho. As pessoas sabiam que eu era evangélica cristã porque eu falava, mas eu não vivia isso. Então, eu não vivia. Eu estava no mundo, eu ia para as festas, eu fazia, eu convivia com as pessoas da forma do mundo mesmo, assim. E quando ela teve o encontro com Deus, acho que aí entrou a pandemia e parou tudo, né? Até as gravações de novela pararam na época. Parou tudo. Porque hoje, se você precisar voltar, você já tem um posicionamento e uma visão clara para você realmente fazer a diferença. Né? Isso, hoje já seria muito diferente, com uma cabeça completamente diferente. Mas quando eu acabei de gravar, eu estava gravando A Dona do Pedaço. Acabou ali final de novembro. E tudo isso aconteceu no começo de dezembro. Então, eu já estava aqui em casa, já tinha acabado de gravar, tudo já tinha transicionado na minha vida. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu falei para Deus, Deus, eu não sinto que eu consigo voltar, pelo menos agora. Porque, assim, como que eu vou fazer? Porque, querendo ou não, as novelas, os filmes, tudo, tem cenas que é contrárias às verdades, aos princípios do Senhor. Né? Então, por mais que seja um personagem, sou eu ali dando meu aval através do personagem, através da situação. Então, eu falei, Deus, eu não quero mais nada na minha vida, a não ser conhecer o Senhor, a não ser viver o que, de fato, o Senhor tem para a minha vida. Eu não sinto que agora eu consigo voltar a atuar, eu não sinto que é isso para agora. Falei, Deus, eu sei que o Senhor, se não for isso, o Senhor vai me dar outro trabalho, o Senhor vai me dar outro negócio para fazer, nem que seja limpar o chão da igreja, servindo a igreja, não sei. Eu sei que o Senhor vai fazer algo na minha vida, mas não conseguia pensar, naquela época, em voltar a atuar da forma que era antes. Porque não condizia mais com quem eu era. Não condizia com o que eu acreditava. Faz sentido? E eu sei que a gente tem que ir para as áreas da esfera da sociedade e ser embaixador do reino nessas áreas, mas naquele momento eu não senti, não conseguia, sabe? Era muito contrário ao que eu estava vivendo ali, ao que eu acreditava. E aí passei o ano de 2020 inteiro falando para todo mundo que eu nunca mais ia ser atriz. Que eu nunca mais ia voltar a atuar. Eu não conseguia mais pensar nisso. Até que, quando voltaram os cultos no segundo semestre da Zion, eu conheci a Grazi e o Paulinho, que são da nossa igreja, são atores também. Sim, já vieram aqui também. Já vieram aqui. Eu encontrei com eles e eu falei, Grazi, eu preciso muito conversar com você, porque assim, eu não consigo voltar em pensar a atuar. Ela falou, Bru, fica tranquila, eu passei por esse processo também. Então foi muito bom, assim, porque a gente teve uma troca ali. De conseguir entender o que estava acontecendo. Até que no final de 2020, e é muito claro para mim que esse ano foi um processo mesmo do Senhor me tratando, me amadurecendo e me moldando no que precisava moldar, né? Foi um ano de processo. No final de 2020, o Senhor me deu uma palavra para servir no G52, que é o Ministério de Crianças da nossa igreja. Falei, bom, vou servir, até então não estava entendendo direito. E ali na reunião ali que a pastora Jaque, que é a líder do ministério, faz com os voluntários que querem se voluntariar. Ela conversando comigo, ela não sabia que eu era atriz. Aí ela, pera, você é atriz? Eu falei, sim. Ela, cara, então eu já sei o que você vai fazer. Porque naquele mesmo dia, acho que um dia antes, o G52 tinha recebido uma oferta de um dos pais para começar a produzir a Turma da Rua do G52, que é um seriado, de uma forma mais profissional. Então, ali naquele momento, eles estavam buscando atores, buscando pessoas que pudessem fazer parte e servir o G52 através da Turma da Rua. Ela falou, não, então, se você é atriz, é isso que você vai fazer. Eu falei, não, pastora, mas eu nunca mais vou ser atriz. Eu tô aposentada. Eu tô aposentada, pastor. Nunca mais vou ser atriz. Aí ela, como assim, se o Senhor te deu esse dom para você servir o reino? Eu falei, tá, faz sentido. Então é isso. E ali eu entendi que o Senhor estava falando para eu servir no ministério para estar na Turma da Rua. Então eu fiquei mais um ano ali também servindo na Turma da Rua como atriz. E aí, nesse ano, nesse processo também, eu senti o Senhor transicionando muitas coisas para ministério e para tudo mais. Enfim, foi um tempo de processo com Deus, de tentar entender o que o Senhor tinha para mim e o que Ele estava fazendo em mim, através de mim.
Mas hoje, para mim, é muito claro o ministério na minha vida, assim, o Senhor me chamando para isso. Mas aí, hoje você não pensa nem em atuar mais? Só Ou você ainda tem um desejo, tipo assim, se eu tiver oportunidade, eu quero? Eu gosto muito. Eu falo que tem meu coração, assim. Eu gosto muito de atuar. Eu sempre gostei muito, mas eu volto se eu tiver uma palavra de Deus, assim como para tudo na minha vida. Fazer uma novela bíblica na Eu Record? não. Toma aqui meu currículo. Eu não voltaria de verdade. Eu não voltaria sem uma palavra de Deus. Porque eu acho que para tudo na vida a gente precisa de uma palavra de Deus. Para casar, para, enfim, para ter filhos, para qualquer coisa. A gente precisa de uma palavra de Deus. Então eu não voltaria. Mas, enfim. O senhor sabe, o senhor conhece meu coração. Se for. Lá no fundinho. Mas eu digo que eu amo o ministério também. E isso tem me satisfeito bastante. Mas hoje você continua atuando no G52 ou não? Não, a gente não, parou. Acabou. Parou. A gente deu uma pausa, a gente está tentando entender para onde que vai agora o seriado do G52. Mas parou num todo, não só eu. Parou num todo.